Você já teve medo de andar no meio de multidões como o show da sua banda favorita e aí você começou a passar mal por sentir que não conseguia escapar daquela situação? Talvez você tenha experimentado a agorafobia. Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou biomédico, neurocientista e mestre em ciências, e nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre a agorafobia, explicando quais são os seus sintomas e como que é feito o diagnóstico dela. A etimologia da palavra agorafobia já revela bastante sobre qual que é a natureza desse transtorno psiquiátrico. Em grego, agora significa praça e fobia significa medo, terror. Logo, a agorafobia é justamente o terror, o medo, a fobia de espaços públicos ou de locais abertos onde se tenha muitas pessoas. Como toda fobia, a agorafobia é classificada como um dos transtornos ansiosos, especificamente dentro das fobias específicas, que são os tipos de transtornos ansiosos relacionados com o medo irracional e desproporcional a alguma coisa específica. A agorafobia está relacionada com o medo irracional de estar em locais abertos, locais públicos e principalmente em locais onde a pessoa não se sinta segura o suficiente para poder conseguir escapar de uma situação de perigo ou coisa do tipo. É muito comum que esse transtorno venha como comorbidade de outros transtornos ansiosos, principalmente o transtorno de pânico, fazendo com que os indivíduos, além de ter crises de ansiedades aleatórias por conta do transtorno de pânico, também tenham crises específicas em contextos onde eles sintam que não conseguem escapar de forma fácil daquela situação, principalmente em locais públicos ou com grandes aglomerados. Bem, para quem não sabe, ataque de pânico é a mesma coisa de crise de ansiedade, e são fortes descargas de atividade do sistema nervoso simpático, um braço do nosso sistema nervoso que é responsável por fazer alterações no nosso corpo para nos preparar para situações de perigo, situações onde a gente está sentindo medo. Esse sistema nervoso simpático é responsável por uma série de alterações neurais que fazem com que a gente prepare o nosso corpo para um sistema que a gente chama de sistema de luta ou fuga, ou seja, quando você está em uma situação perigosa em que você precisa responder de forma rápida, seja fugindo do local ou lutando contra o agressor ou contra aquela situação perigosa, quem faz isso é a atividade do sistema nervoso simpático, que vai liberar adrenalina e noradrenalina pelo seu corpo, vai modificar o padrão de respostas de diversos locais, fazendo com que você comece, por exemplo, a ter o aumento da frequência cardíaca, o aumento da força de contração do coração, o aumento da frequência respiratória e a modificação do fluxo sanguíneo de partes que não são importantes para aquele momento, indo para partes que são importantes, como por exemplo os membros inferiores, para você conseguir correr. Até aí tudo bem. O grande problema é que a crise de ansiedade, ela não é causada necessariamente por momentos realmente perigosos. A pessoa tem todas essas alterações que eu falei para vocês, todos esses disparos do sistema nervoso simpático, sem necessariamente estar correndo perigo. Falando por experiência própria, eu sou diagnosticado com transtorno de pânico e com agorafobia, e é muito difícil a gente conseguir tentar explicar para as pessoas quais são os tipos de sintomas ou o que a gente está tendo de sensação naquele momento. A agorafobia pode ser dividida em graus diferentes, baseando-se no impacto que ela tem sobre os comportamentos do cotidiano da pessoa. A agorafobia leve é aquela onde a pessoa até tem crises de ansiedades em locais públicos, mas ela não deixa de evitar eles. Então, por exemplo, ela tem problema com ir no cinema, mas ela vai no cinema, senta num local onde ela se sinta mais confortável, ou ela tem problema com multidões, mas ela consegue lidar bem com isso, enfim. Os transtornos são um pouco mais leves para essas pessoas. Já a agorafobia moderada, a pessoa começa a evitar algumas situações e também cria estratégias para poder conseguir lidar com elas, como por exemplo, só consegue viajar de avião ou viajar de ônibus com um acompanhante, que geralmente é uma pessoa que ela se sente bastante confortável e segura com isso, ou só vai no cinema ou em shows com esse acompanhante. Então ela cria estratégias diferentes para poder lidar com essa agorafobia. E a agorafobia grave prejudica
e muito a qualidade de vida do paciente. E ela é caracterizada pelo paciente que basicamente vai começar a evitar todos esses tipos de interações sociais, todos esses gatilhos das crises de ansiedade, porque ele não consegue lidar bem com isso. Então a pessoa, ao invés de tentar enfrentar ir no cinema, ela já começa a não ir no cinema, a não sair de casa, a evitar supermercados, enfim, a evitar locais públicos onde ela sabe que ela pode ter outra crise de ansiedade. Para vocês terem uma ideia de quão importante ela é, os últimos estudos têm mostrado que cerca de 1,5 a até 2,7% dos brasileiros são diagnosticados com agorafobia. E falando nisso, como que é feito o diagnóstico? Bem, segundo o Manual Estatístico e Diagnóstico, DSM-5, você precisa preencher pelo menos 2 critérios desses 5 critérios aqui que eu vou falar para vocês. Ter crises de ansiedade ao utilizar o transporte público, como em carro, ônibus ou aviões, ao estar em espaços abertos, como supermercados ou praças, ao estar em espaços delimitados, como shoppings, teatros e cinemas, ao estar em uma fila ou em uma multidão e ao estar sozinho pela rua fora de casa. Além desses 5 critérios, é muito importante que o paciente tenha crises de ansiedade de forma recorrente por pelo menos 6 meses para que seja feito o diagnóstico de agorafobia. A gente ainda não sabe muito bem qual que é a causa desse transtorno ansioso, mas provavelmente é a união entre fatores genéticos e traumas tanto na infância ou traumas psicológicos em geral que causam um circuito ou vários circuitos neurais vulneráveis a momentos estressores como esse específico ali de locais públicos. Se você quer aprender mais sobre a neurobiologia dos transtornos psiquiátricos, eu convido você a conhecer o meu curso, o curso Neurociência dos Transtornos Psiquiátricos, que conta com mais de 25 aulas de diferentes transtornos diferentes, como o transtorno ansioso, transtornos depressivos, transtornos bipolares, transtornos psicóticos e o transtorno obsessivo compulsivo. O link para você se matricular vai estar aqui nos comentários. E falando nisso, se você conhece alguém que tem a agorafobia ou se mesmo você tem, comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.